Convido os irmãos e irmãs a abrirem comigo a palavra de Deus, do verso 10 ao verso 22. Gênesis 28, do 10 ao 22. Vamos ficar em pé. Nós somos metodistas e o reverendo John Wesley dizia que os metodistas no templo leem as escrituras em pé. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada como topo, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Ainda em pé, oremos ao Senhor. Deus amado, nesta manhã que o Senhor preparou para nós estarmos na tua casa, ouvindo a tua voz, atentando a tua palavra, rogamos a tua bênção sobre cada coração, de modo que a palavra possa prosperar na vida de cada um de nós. Agradecidos por esse momento ímpar na nossa vida, de estar na casa do Senhor, é que nós oramos no nome daquele que venceu a morte, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Por que dormir sobre um travesseiro de pedra? Eu não sei se você já teve essa desventura, mas eu servi na tropa paraquedista e logo no início nós tivemos um exercício na selva e nos tipo 6 horas da tarde nos soltaram, chamado exercício de fuga e evasão, e disseram: vocês só podem voltar ao acampamento às 6 horas da manhã. E se prepare porque patrulha vão sair atrás de vocês. Se for pego, vocês vão pegar castigo. Bem, eu fui criado assim sob os cuidados da mamãe, né? Tinha 18 anos. Saí de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, para a Vila Militar. Já foi um câmbio. E logo que cheguei, porque esse exercício foi logo no início, fui jogado na selva. E eu até tinha tido alguma experiência, meu pai gostava de caçar perdizes, tinha tido alguma experiência de andar no meio do mato e tal. Mas até uma experiência assim radical não era muito afeito a ela, né? E ainda mais quem conheceu, como Glaucia conheceu, meu filho Guilherme conheceu, minha mãe, Dona Julieta,
Eu era o filhinho da mamãe, porque a minha mãe teve duas meninas e queria muito um menino, aí eu nasci. O meu irmão, o outro, só nasceu 6 anos depois. Então, por 6 anos, eu era, assim, o queridinho, filhinho da mamãe, né? E aí aterrizo no Rio de Janeiro, que já era tudo muito diferente. Ordem unida e tal, exercício de manhã, de tarde, de noite. E aí depois fomos jogados para um exercício no meio da mata. Era assim um salto gigantesco da minha realidade familiar, não é? Lá na minha casa e na minha igreja local, e de repente no meio da mata tendo que sobreviver. E o aviso era o seguinte, que quem fosse pego antes das 6 da manhã pagaria castigos. E eu já sabia que tipo de castigo era, né? Então eu me embrenhei na mata e finalmente encontrei uns arbustos, abaixo do qual passava um rio, e eu fiquei 6 horas sentado dentro d'água até o dia amanhecer para sair do esconderijo, não é? E então é o desconforto da vida, não é? Quem já também eu fui logo que casei com o Glaucia, fomos morar em Nova Iguaçu, e eu fui pastor em Nova Iguaçu e Queimado, pegava o trem da Central, e eu não sei quantos têm experiência de andar no trem da Central na hora do rush, não é? Você levanta o pé, depois não tem mais lugar onde pôr, né? Você vai ter que viajar o resto da viagem de pé. Então, passei a experimentar desconforto, mas certamente não foram tão próximos do que Jacó estava vivendo. Primeiro, porque ele estava carregando uma estigma, não é? De sujeito, sujeito que burla, fez trapaça em relação ao irmão. O irmão queria a cabeça dele, né? Então ele está numa situação extrema, né? E cansado de tanta fuga, ele descansa e põe a cabeça num travesseiro de pedra, não é? Eu não sei se você já teve alguns apertos desse tipo. De repente, você está num transporte coletivo, dá vontade de ir ao banheiro, não é? Se há alguma coisa que diz que a coisa que faz a gente agir com mais rapidez é quando você tem uma necessidade fisiológica, não é verdade? Não é? Jacó se encontrou numa situação assim, não é? No meio da sua fuga, deve ter corrido, andado, não é? Sentiu-se cansado e ali está ele nessa situação com a cabeça num travesseiro de pedra. Por que essa fuga e cansaço? Ele perdeu relações familiares. Ele estava numa situação difícil. Ele perdeu o rumo. Para onde eu vou? Então, a solidão tomou conta do coração dele. Quando a solidão toma conta do nosso coração, nos vem uma sensação de desamparo, não é? Parece que Deus se ausentou de nós. E principalmente quando a gente se sente discriminado ou de alguma maneira não tratado como nós esperávamos em alguma situação da nossa vida pessoal. Mas esse quadro da vida de Jacó traz algumas lições para nós. E eu queria enfatizá-las. A primeira coisa está no versículo 3 e 4. Se você me acompanha, não perca. A bênção de Deus sempre faz diferença e transcende a nossa realidade. Foi isso que aconteceu. Deus tinha um propósito para a vida de Jacó, como tem para mim, como tem para cada um de nós. Deus de maneira nenhuma nos abandona. Nunca. Nós é que perdemos a comunhão com Ele, visão pessoal nossa. A secularização
a necessidade de ganharmos posição no mundo e o estímulo que há numa sociedade competitiva a que a gente dê conta por nós mesmos, faz com que nós muitas vezes pensemos que a vitória vem pelo nosso próprio esforço, tão somente. Eu diria que é inevitável que você tem que cooperar, mas é decisivo que você conte com a cooperação de Deus, que você perceba os caminhos de Deus para a sua vida. Como eu disse, eu era, não vou dizer o desviado, né, da minha família, mas eu era o problema, não é? E aí eu costumo dizer, fico até emocionado, que as mães têm um ministério tremendo de oração pelos filhos. E continua sendo assim, né, Dona Glaucia? Dona Glaucia intercede diariamente pelos filhos. Minha mãe era evangelista da igreja, intercessora, foi presidente da Sociedade de Mulheres dessa igreja. Quando mudamos para o Rio de Janeiro, ela foi membro dessa igreja, um período do pastorado do reverendo Jorge Meguil, quando nos reuníamos lá não sei se há alguém aqui no tempo que reuníamos na Union Church, não é? O tempo que havia ali, ainda aqui em Copacabana. Mas nesse quadro em que eu encontrei nessa mulher de oração a minha intercessora, isso me ajudou tremendamente. Jacó havia perdido as relações familiares, mas certamente tinha quem intercedesse e pensasse nele, e tinha preocupação por ele. Mas nessa sensação de que eu vou dar conta, não é? Ele perde o rumo, ele não sabe bem para onde ir, ele é tomado pela solidão, não é? Isso tomou conta do seu coração, e ele, debaixo de uma condição de perseguido, de estigma, ele precisa descansar, e ao descansar, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, e certamente ele ali estava em oração, ele é visitado por Deus, não é? A bênção de Deus faz diferença. E ele é visitado por Deus, e essa presença de Deus e os anjos de Deus que aparecem a ele se manifestam. Diz o texto que eles subiam e desciam. Primeiro, eu acredito que subiam levando o fardo, a culpa, a sensação de abandono, toda a estigma que ele carregava sobre ele, aquela visitação sobre a vida dele naquele momento é o bálsamo que vem de Deus trazendo o refrigério que ele precisava. E diríamos até a ressignificação do chamado dele, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então não era o fim. A perseguição, o isolamento, muitas vezes a situação até de enfermidade, que nos parece ser um castigo, que nos parece ser o fim, não é o fim. É muitas vezes o meio pelo qual nós vamos conhecer a grandeza, a majestade, a soberania e o poder de Deus, não é? Não, quero dizer para você que, por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando ou que você já enfrentou, certamente você é chamado a ser testemunha de como Deus intervém nessa história, como o fez com Israel, como fez com Jacó, como fez na minha própria vida. Eu era, na minha casa, dos 4, eu era o perdido, não é? Mas muito pode a súplica do justo. E o justo era a Dona Julieta, orava por mim. E eu, naquela condição assim, de sem saber para onde ir, meio perdido, tudo quando acontecia uma coisa errada em alguma festa,
todo mundo sabia que era eu que tinha feito, não é? Então eu tinha essa estigma de o errado sempre, né? Repeti a quinta série, na época tinha uma sexta série, eu fui fazer, e assim fui aos trancos e barrancos para terminar o ginasial e o colegial. Mas com aquela certeza de que havia alguém intercedendo por mim. Então, seja qual for o desafio, tenha você também um intercessor. Diz o texto que os anjos subiam e desciam, não é? Desciam, tomando o fardo de Jacó, e subiam levando a súplica e a condição dele para Deus. Os degraus apontam etapas, não é? Muitas vezes nós queremos um pacote pronto, as respostas completas, mas Deus muitas vezes, para manter a gente em vigília e não sair do plantão de oração e na busca no Senhor, Ele não nos dá tudo, Ele nos dá por partes. E a minha experiência foi exatamente assim. Eu vim parando, como eu disse, na tropa paraquedista, e um dia, sentindo a necessidade de voltar à igreja, fui à igreja de Cascadura, eu morava na Vila Militar, fui à igreja de Cascadura e eu cheguei atrasado porque eu nem sabia onde era Cascadura, muito menos onde estava a igreja. Eu era gaúcho perdido no Rio de Janeiro. Mas finalmente achei a igreja e cheguei no final do culto. O pregador era o reverendo, um outro gaúcho, o reverendo Carlos Otaviano Simões, que foi pastor no Catete muitos anos, alguns aqui conheceram. E ele já estava no apelo. Eu não ouvi o sermão, eu só ouvi o apelo. Mas eu estava tão carente da graça de Deus que eu entrei na igreja, ele estava fazendo o apelo, eu nem sentei, eu fui direto para o altar. Me ajoelhei e quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu fui eletrocutado. Eu recebi uma visitação de Deus tão forte que tudo aquilo que eu antes gostava, que eu queria, que era mundano na minha vida, foi trocado. Os meus interesses passaram a ser os interesses de Deus. E eu diria, com certeza, foi resposta da oração da dona Julieta, a minha mãe. Não é? Essa experiência de você sentir-se abençoado pela intercessão de terceiros, certamente é a experiência de muitos de vocês. Por exemplo, aqui está o meu filho, minha nora, meus netos, que são alvo das orações diárias minha e da Gláucia, e também a minha nora e o meu filho Fernando, né? E o neto que está vindo aí, o Levi. Né? Nós estamos levando, exacerbando a ordem do Senhor, e de multiplicai-vos. Que alegria essa experiência, né? Mas quando o travesseiro é de pedra, podem repetir comigo? Quando o travesseiro é de pedra, o que está dito no texto? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, quando a tribulação é grande e você está com o coração voltado para o Senhor, Ele te visita. E foi o que aconteceu com, com ele, e o anjo se manifestou a ele, e a palavra que foi dada a ele é: ele degradado, fugitivo, e Deus excede e diz para ele: a terra que agora está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. Esse é o Deus da Bíblia. Na medida que você põe o coração no Senhor, na medida que você confessa, porque esse foi a experiência de quebrantamento de Jacó, reconhecendo o seu erro, reconhecendo sua situação, e Deus o visita.
Diga, Senhor, visita a minha vida. Amém. Porque quando Deus visita, vem cura, vem solução, vem novos caminhos. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Quando o travesseiro de pedra, as promessas de Deus nos confortam. E essas são as palavras que foram ditas a ele. Primeiro, a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Versículo 14. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos testemunha disso, porque nós estamos sendo abençoados pela experiência de Jacó. Quando nós lemos essa narrativa, Deus fala conosco e nos diz: há chance para você. Se houve para Jacó um mentiroso, há chance para você. E olha só, por capítulo 28, verso 15b. Porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Quando o travesseiro é de pedra, Deus pode transformá-lo num lugar especial. Diga para o seu irmão, quando o travesseiro é de pedra, repitam comigo, Deus pode transformá-lo num lugar especial, a porta do céu. Pode dar um aleluia para isso? Quando o travesseiro é de pedra, podemos estabelecer um memorial pelos atos de Deus. Ele se levantou cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, diríamos, a aflição, o desespero, as ameaças de morte, a perseguição, seja qual for o fardo que se aproxima de você, Deus, quando você inclina o seu coração a Ele, quando você se dispõe a ouvi-lo, quando você se dispõe a fazer a vontade dEle, Deus muda a sua história, não é? Deus muda a sua história. Só que Ele não apaga essa história. Sabe por que Ele não apaga essa história? Para sempre a gente vai ler as peripécias e até as artimanhas de Jacó, para que fique claro que nós, por nós mesmos, só cometemos pecado. Não for a redenção e a graça redentora de Jesus Cristo, não for a intervenção sobrenatural de Deus, não há futuro para nós. Nós todos somos testemunhas de pessoas talentosas, mas que não buscam a presença de Deus e se perdem na caminhada frequentemente. E nós vemos pessoas limitadas, mas cujo coração é temente a Deus. Deus faz proezas na vida dessas pessoas. Então, lembre-se, há chance sempre para você, seja qual for o obstáculo. Porque Deus está interessado, não necessariamente somente no teu êxito. Ele está interessado em transformar você numa testemunha do poder de Deus, daquilo que Ele pode realizar na vida de cada um de nós. E eu acho que hoje e nesta manhã é uma oportunidade para você que de repente carrega alguma dor, para você que de repente está sentindo, enfrentando obstáculos que você não consegue superá-los e parece até impossíveis. É um momento de um salto de vitória, é um momento de cura, é um momento de restabelecer a bênção de Deus na sua vida. E se você está enfrentando algum tipo de obstáculo dessa natureza, eu convido você a levantar do seu lugar, com fé, e se colocar aqui na frente. Porque eu creio que você vai ver
a presença e a manifestação do poder de Deus, como foi com Jacó. Não precisa ter o nome Jacó, basta ter um coração carente, quebrantado, necessitado de uma intervenção do céu na sua vida e na vida da sua família. Muitas vezes não é você, mas é uma pessoa amada. Muitas vezes não é você, mas é alguém pela qual você está intercedendo. Você traz esta causa nesse altar. Pastor Fernando, que Deus, em sua infinita misericórdia, há de dar a resposta. Assim como Jacó encontrou livramento, você vai encontrar de Deus esse livramento. Você vai encontrar de Deus essa resposta. Você vai encontrar de Deus o escape, pois é só nele que há essa resposta e esse escape. Então, Senhor, Senhor, nós declaramos nessa manhã que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos ser renovados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos ser renovados, Senhor, pela tua graça. Que possamos ser renovados, Senhor, pelo teu amor.